Sabe aquela sensação de ter uma lista de tarefas que nunca acaba? A gente corre o dia todo, faz mil coisas, mas no fim do dia parece que nada de importante foi feito? Pois é. E se a solução não for ralar mais, mas sim focar em menos? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo exatamente nesse conceito. A ideia transformadora por trás da única coisa que realmente importa. Mas fica a pergunta, por que, mesmo com tanto esforço, aqueles resultados incríveis parecem tão distantes? Bom, a fonte que a gente usou para essa análise aponta para um culpado bem surpreendente. São 6 crenças, 6 ideias sobre produtividade que quase todo mundo acha que são verdade, mas que na realidade acabam nos sabotando. São mitos, sabe? Coisas que a gente acredita e que nos atrapalham. Então, tá na hora de colocar essas ideias na mesa. Vamos lá, vamos desmascarar o que são essas 6 mentiras. Aqueles mitos que nos seguram e não deixam a gente chegar no nosso potencial máximo. Olha, e não estamos falando de coisinhas pequenas não, são equívocos gigantes que tiram a gente do trilho. Sabe aquelas ideias tipo, tudo tem a mesma importância, ou aquela de que ser multitarefa é super eficiente, ou até que para ter sucesso a vida tem que ser 100% disciplinada? Olhando assim por cima até parece que faz sentido, né? Mas a verdade é que são exatamente essas ideias que nos travam. Ok, se essas crenças são o problema, qual é a solução? O antídoto, né? Felizmente ele existe e é bem direto ao ponto. Tudo se resume a uma pergunta, uma única e poderosa pergunta de foco. E a pergunta é essa aqui, ó. Qual é a única coisa que eu posso fazer que, ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou até desnecessário? Essa é a pergunta-chave de toda essa filosofia. A ideia é cortar todo o ruído, toda a distração e revelar qual é a uma ação que vai ter o maior impacto naquele momento. Essa analogia do dominó é perfeita para entender a ideia. Pense assim, cada objetivo na vida é como uma fileira de dominós. O truque é descobrir qual é o primeiro dominó, o mais importante. Se a gente conseguir identificar e derrubar essa primeira peça, que é a nossa única coisa, ela começa uma reação em cadeia, sabe? E derruba todas as outras com muito, mas muito menos esforço. Beleza, a teoria é ótima, super poderosa. Mas, e na prática? Como isso funciona de verdade? É isso que a gente vai ver agora, como esse foco se transforma em resultado de verdade, no mundo real. Essa comparação aqui é matadora. De um lado tem o dia típico. É o caos total, né? A cabeça dividida entre e-mail, reunião, incêndio para apagar, tarefas que parecem urgentes, mas que não levam a lugar nenhum. E do outro lado, um dia produtivo. É a calma, o poder de ter tempo e energia guardados para a única coisa. E o resultado? Bom, é a diferença entre ficar parado no mesmo lugar e dar um salto gigantesco. E para a gente entender o poder desse foco levado ao extremo, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, o do lendário Michael Phelps. 365. Guarda esse número. É a quantidade de dias no ano que ele treinava. Todos os dias. Não tinha feriado, não tinha desculpa, não tinha exceção, nada. E aqui está o pulo do gato. Para ele, pro Phelps, o treino era a resposta daquela pergunta de foco. Era a única coisa dele. Todo o resto, dieta, sono, vida social, tudo girava em torno dessa prioridade máxima. O resto ou ficava mais fácil de lidar ou simplesmente nem importava tanto para o objetivo final dele. E olha só que dica prática que a fonte traz pra gente. Algo bem simples. Só de colocar os objetivos no papel, as chances de sucesso aumentam e muito. Mas por quê? É que isso tira a meta do campo das ideias e transforma num alvo concreto, real. Fica tudo mais claro. E aí, identificar e focar energia na única coisa que vai levar até lá fica bem mais fácil. Certo, mas mesmo sabendo qual é a nossa única coisa, o caminho não é um tapete vermelho. Existem obstáculos. E é sobre eles que a gente vai falar agora. Os inimigos do foco, os chamados ladrões da produtividade. Pois é, a fonte chama eles assim mesmo, ladrões da produtividade, porque eles são especialistas em roubar o que a gente tem de mais precioso, o foco. E quem são eles? Bom, é aquela dificuldade de dizer não, sabe? É o medo da bagunça que pode rolar quando a gente foca numa coisa só. São os maus hábitos de saúde e também aquele ambiente que não ajuda, que não apoia os nossos objetivos. Tem que ficar de olho nesses 4, viu? É exatamente isso. Esses ladrões são as forças que puxam a gente para trás, que nos desviam do que realmente importa. O primeiro passo, então, é saber quem eles são. Reconhecer esses inimigos é fundamental para a gente poder criar defesas, blindar o nosso foco e garantir que o progresso continue na direção certa, sem desvio. E com isso a gente chega na nossa reflexão final, talvez a mais importante de todas. O que acontece se a gente deixar esses ladrões vencerem?
Qual é o preço, lá na frente, de não agir na nossa única coisa? A resposta, infelizmente, é uma palavra pesada: arrependimento. Essa frase é um soco no estômago, né? É um lembrete muito poderoso. Ela diz que o grande arrependimento, no futuro, não vem dos erros que a gente comete, mas sim das oportunidades que a gente deixou passar porque estávamos ocupados demais com coisas que, no fundo, não importavam. Agir com foco hoje é o único jeito de evitar o "e se" de amanhã. E com isso, a gente volta para aquela pergunta do começo de tudo. Só que agora, a reflexão é para cada um. Pensar sobre isso não é só um exercício mental. É o primeiríssimo passo para redesenhar o dia, a semana, a vida. A questão, no final, não é se dá para alcançar resultados extraordinários. A verdadeira pergunta é: qual é a única coisa que vai dar o pontapé inicial nessa jornada?